Olá, gente. Estamos aqui em mais uma transmissão da SIL para que você possa ter informações. A nossa missão aqui também é trazer informações para você, especialmente nesse tema que é tão delicado e tão importante para nós homens, que é o Novembro Azul, o câncer de próstata. E eu tenho dois convidados mais que especiais aqui que estão conosco, que gentilmente cederam seu tempo, né, saíram agora há pouco de cirurgia, pelo que eu sei aí, né, não sei se foi o Dr. Carlos ou o Dr. Wagner, mas estão aqui conosco depois de um dia cansativo para dividir informações e para, assim, ajudar na prevenção dessa doença que é o câncer de próstata, que é lembrada especialmente nesse mês de novembro. Então eu quero apresentar para vocês o Dr. Carlos Cardoso Alonso, que é o que está aqui, para quem está olhando aí à esquerda da tela, e o Dr. Wagner José Fávaro, que está à direita aí da tela, tá? Bem, nós vamos começar falando um pouquinho mais com o Dr. Carlos inicialmente, que é urologista, né? O Dr. Carlos pode se apresentar, e aí nós vamos bater um papinho aí sobre essa questão cheia de mistérios e cheia de preconceitos aí para os homens, que é o câncer de próstata e o famigerado exame de toque, né, Dr. Carlos? Boa noite, Dr. Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. A próstata sempre é um assunto que traz algumas peculiaridades, né, por se tratar de um exame que ainda tem um pouco de tabu, o homem ainda tem alguns receios em relação a fazer exame de toque, mas talvez até por desconhecimento, né? Eu acho que o Novembro Azul, esse mês mundialmente que se comemora, que se combate o câncer de próstata, é tão importante, principalmente por causa disso, para tentar desmistificar, tentar mostrar ao homem que a prevenção, os exames de rastreamento, os exames para se ter um diagnóstico precoce do câncer de próstata, são exames simples, né? O toque não é um bicho de 7 cabeças, e eu acho que vem muito a calhar nesse mês para que a gente consiga ter uma adesão maior, uma conscientização maior do homem junto a esse tema, né? Doutor Carlos, uma vez eu li, ou eu entrevistei um colega seu, eu não me lembro bem, mas eu sei que a frase ficou marcada para mim. Ele disse assim: se todos os homens chegassem aos 100 anos de idade, 100% teriam problemas de próstata. Isso é fato ou é boato? Não, é fato. Claro que não dá para generalizar que todos terão, né? Mas todos nós homens, principalmente por se tratar de uma doença principalmente da terceira idade, né, que ela acomete 75% dos diagnósticos são feitos a partir dos 65 anos, então ao longo dos anos, a partir dessa idade, a gente vai tendo mais chance de desenvolver esse tumor. A grande vantagem é que a próstata ela é hormônio dependente. Então, por exemplo, a testosterona, o nosso hormônio masculino, é o hormônio que nutre essa glândula. E ao longo dos anos, conforme nós vamos envelhecendo, esse hormônio também vai diminuindo. E ao mesmo tempo que o envelhecimento vai favorecendo o surgimento desse tumor, esse hormônio vai diminuindo e vai diminuindo também a agressividade desse tumor. Ao passo que um homem, a partir dos seus 80 anos de idade, ele normalmente desenvolve um tumor de próstata com mais de 60%, 70% de chance, só que acaba sendo tumores indolentes, muito difícil de ter uma agressão, um tumor agressivo, quando a gente fica mais velho. E realmente, ao se chegar aí, né, se tivermos a sorte de chegarmos aos 100 anos, né, é bem provável que teremos um tumor de próstata, mas sem nos
nos causar uma agressão que seja necessária um tratamento agressivo, né, como uma cirurgia ou outros tratamentos que podem ser feitos para a próstata. Esse problema que vem com a idade sobre a próstata, então, hoje se eu entendi, ela é decorrente da diminuição do testosterona ou por outros fatores? Não, na verdade, o que eu estou dizendo sobre a testosterona é que com a queda do nível de testosterona com o nosso envelhecimento, você diminui a agressividade desse tumor, você ajuda a diminuir a agressividade, porque teoricamente você diminui, vamos dizer assim, a nutrição de um possível tumor prostático, correto? Tanto é que quando a gente tem um tumor de próstata, vamos dizer que você já não pode fazer um tratamento curativo, que você necessite de um tratamento paliativo, você opta por um bloqueio hormonal, ou seja, você tenta zerar ou minimizar ao máximo o nível de testosterona do homem para estabilizar a doença, para tirar a progressão da doença, diminuir a chance de metástase e aumentar a sobrevida. Então, não é que o fato de diminuir o tumor, o hormônio, você não vai vir a ter o câncer. O câncer está ligado, sim, a vários fatores, inclusive ao envelhecimento, e com a diminuição do hormônio, né, ao longo da nossa vida, você diminui a agressividade desse tumor, correto? Vamos falar um pouquinho da prevenção, né? Quais são os exames que são necessários para que a gente possa prevenir o surgimento de um câncer de próstata? Na verdade é o seguinte, você faz os exames para diagnóstico precoce, né? A gente pode prevenir uma doença que vai se tornar que pode te trazer danos, que pode te trazer lesões, disseminação do tumor, lesões em outros órgãos. É difícil de você prever se você vai ter um câncer de próstata ou não. Principalmente o homem que tem história familiar, paterna, né? Ou homens obesos, ou homens da raça negra, a partir dos 45, 50 anos. Esses homens têm mais propensão a desenvolver um câncer de próstata. Então, é sugerido se fazer exames para prevenção de você desenvolver doença grave, de você poder tratar essa doença antes dela se tornar intratável, correto? Então, a gente tem o diagnóstico, a gente tenta fazer o diagnóstico precoce. Então, é feito exames de sangue, né, principalmente o PSA, que é uma proteína que tem no nosso sangue. Essa proteína, ela tem alguns tecidos epiteliais no nosso corpo, mas principalmente na próstata, chega a ser 1 milhão de vezes maior, por isso que é um bom marcador tumoral, né? E também essencial o toque. Então, no início, quando você quer fazer uma detecção precoce de um tumor, é realizado o exame de PSA mais o toque. Por que essa importância de a gente fala de detecção precoce? Porque o câncer de próstata, ele não dá sinais, sintomas. Quando aparecem alguns sinais e sintomas do câncer de próstata, porque a doença já está, muitas vezes, localmente avançada ou até fora da próstata. Então, podem surgir, por exemplo, sintomas de sangue na urina, hematúria, retenção urinária, dores ósseas, já que o primeiro foco, o primeiro loco de metástase do câncer de próstata são nos ossos, né, de bacia, arcos costais, assim por diante. Só que, normalmente, quando você já tem esses sintomas, você já está numa doença localmente avançada ou avançada. E aí, muitas vezes, você não tem mais um tratamento curativo para oferecer. Você já vai ter um tratamento paliativo. Então, a grande importância é a gente tentar fazer um diagnóstico precoce e, assim, fazer a prevenção de uma doença intratável. Quais são os hábitos, assim, existem hábitos específicos que a gente tem que cultivar para evitar o surgimento do câncer? Existem hábitos saudáveis de prática de exercício físico, né?
alimentação com menos gordura, né? Alimentação com alimentos à base de fitoestrógenos, que pode ajudar, castanha do Pará, vitamina Z, selênio. Isso pode trazer uma ajuda em relação ao desenvolvimento desse tumor. Existem trabalhos que mostram que os homens ocidentais, em relação aos homens orientais, têm uma propensão maior, principalmente por ter uma ingestão de comidas, de alimentos mais gordurosos. Então, evitar, né, a gordura, praticar a prática saudável de exercícios físicos, né, uma alimentação equilibrada, pode ajudar. Evitar o tabagismo, né, o tabagismo não só no câncer de próstata, como em outros tumores, ele sempre tem uma grande influência, né? Basicamente isso. E na prática do consultório, doutor João Carlos, o senhor percebe assim, o que impede, na verdade, dos homens fazerem o exame de toque? Qual é a chavinha que tem que ser virada na cabeça do homem? É mais machismo, é mais medo da dor, porque pensa que dói, sei lá, né? O que o senhor percebe no consultório que são as barreiras principais aí para que os homens fujam desse exame como o diabo da cruz? Eu acho que ainda prevalece, né, uma visão errônea sobre esse exame, né? Talvez até relacionado por uma questão que a sociedade pregou ao longo de muitos anos, de um receio de fazer esse exame, talvez relacionado à masculinidade, por ferir a masculinidade. Na verdade, eu acho que é uma masculinidade tóxica, talvez, né, que não consegue entender, aceitar esse exame. Porém, notamos que isso tem diminuído. O Brasil, o INCA, por exemplo, prevê para esse triênio de 2020 a 2022 um índice, aí, uma incidência maior que 65 mil novos casos por ano de diagnóstico no homem, já que é o tumor mais prevalente no homem, né? E assim, isso também se deve a um aumento da procura, a um aumento do diagnóstico precoce. Então, a gente percebe que ao longo dos anos, principalmente nessa última década, existe uma adesão maior em relação a isso, ou uma quebra desse tabu. Mantém-se ainda, né, como você disse, ainda esse certo preconceito, esse certo receio de se fazer o exame. Eu tenho no consultório homens que a hora que a gente conversa, checa exame, vamos fazer o exame do toque? Não, doutor, ninguém faz isso comigo. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, às vezes até brinco, falo, não, mas não vou fazer um toque, vou fazer até com os 2 dedos para ter uma segunda opinião, né? Mas, muitas vezes você consegue, né, quebrar um pouco isso, mas eu percebo ao longo dos anos, já tenho 21 anos de carreira, né, que isso tem diminuído e que continue assim, né? O câncer de próstata, eu acho que o homem tem que entender que, além de ser o tumor mais prevalente, né, hoje só perde, por exemplo, por câncer de pele não melanoma, né, e é a segunda causa de morte por todos os tumores masculinos, né, só perde por câncer de pulmão. Além disso, acho que é interessante a gente colocar, um homem em cada 38 minutos ele morre por esse mal. Um homem a cada 6 de nós vai ter o diagnóstico de câncer de próstata ao longo da vida. Então, são dados que mexem, né, com essa visão. Eu acho que o homem deve interpretar, principalmente agora, né, nesse mês, que vale a pena procurar o serviço, o urologista, e fazer esse exame sem receio, né? Doutor, uma pergunta assim, identificado o câncer de próstata, né, uma vez que o câncer foi identificado, obviamente que ele vai ter, cada um vai ter um grau de evolução, né? Mas assim, basicamente, ou em termos gerais, qual é o tratamento para isso? Sim. A identificação do câncer de próstata, o diagnóstico, ele é histológico. Então, uma vez o médico fez o exame do toque, percebe um nódulo ou
o PSA tem uma alteração, ou os dois exames estão alterados, você submete esse homem a uma biópsia de próstata, que nada mais é do que um aparelho, um transdutor guiado por um ultrassom, que você retira fragmentos da próstata sob anestesia geral ou local, depende de onde vai ser feito esse exame. São tirados normalmente de 12 a 18 fragmentos e 95% das vezes esse diagnóstico histológico trata-se de um adenocarcinoma de próstata. Feito esse diagnóstico, dependendo do grau, porque aí nós usamos uma escala que chama Gleason. Essa escala ela dá uma nota relacionada à agressividade, o grau de diferenciação celular. Então, é uma escala de 2 a 10, né? Onde até o Dr. Wagner pode falar isso muito melhor que eu, mas você pega um fragmento e nesse fragmento é dado uma nota mais prevalente e a nota menos prevalente. Vamos imaginar que a gente tem um Gleason 3 mais 4, ou seja, ele tem uma nota prevalente 3 e a nota 4 menos. Porém, a nota 4 ela é pior que a 3. A gente classifica esse como um Gleason 7. O Gleason 7 é um Gleason intermediário, um tumor intermediário alto. Normalmente, quando você está diante de um tumor desse, aí você vai fazer exames de estadiamento, como cintilografia óssea, para ver se já não tem acometimento fora da próstata, né? Como o osso é o primeiro lugar a surgir uma metástase. A partir daí, você vai necessitar de uma ressonância multiparamétrica de próstata para avaliar não só o aspecto anatômico da próstata, se ela abaula a cápsula ou se de repente ela sai da próstata, para que o cirurgião, né, interprete se é um caso bom para se tratar com cirurgia ou de repente é um caso que seja melhor fazer um tratamento radioterapêutico, né? E assim por diante. Então, uma vez diagnosticado, você precisa estadiar e decidir junto ao paciente o melhor tratamento, dependendo da idade do paciente, das suas comorbidades e assim por diante. Só fazer uma correlação, né, nisso que o Dr. João falou, dessa escala de Gleason, né, que é o que a gente trabalha bastante, né, no laboratório, né, de anatomia patológica, são dois números, como o Dr. João falou, né, o número que, o que mede essa escala, né, o quanto que a célula na próstata vai ficando diferente da sua origem. Quanto mais diferente ela é, mais agressivo tem de ser o tumor. Então, nós damos duas notas, né? A primeira nota, como o Dr. João falou, é aquele tipo de célula que é o mais frequente, que aparece com mais frequência. E o segundo número é um número que aparece com menos frequência. Então, a gente pode ter um tumor, por exemplo, 2 mais 2, 2 mais 3, o mais frequente, né? 3 mais 3, né? Que essas escalas, né, de diferenciação, elas variam de 1 a 5. Como a gente combina números, então é de 2 a 10. Pode ser 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, né? E é o grau de diferenciação, né? Por exemplo, como o Dr. João falou, você tem um 3 mais 3, que somando dá 6, isso é um tumor, né? Um critério, né? Aí agora, né, o critério de classificação são tumores de baixo grau, que nós chamamos, né? De baixo risco. Quando a gente tem, aí vem a área cinzenta, né? Quando a gente tem o Gleason 7, que o Gleason 7 ele pode ser 3 mais 4 ou 4 mais 3. Exato. E aí, quem que é o pior, né? O 3 mais 4 eu tenho mais componente 3 do que 4. Então, ele é um grau intermediário que nós chamamos. Quando a gente tem um 4 mais 3, lembrando que a escala de indiferenciação vai até 5, então eu tenho mais componente 4 do que 3. Logo, esse tumor já é um tumor de alto grau. Então, isso se aplica a qualquer tipo de tumor? De próstata. Isso. De próstata. É um exame específico para a próstata. O exame específico para a próstata. E a partir desta informação, né, então o fluxo do paciente vai ao consultório do médico urologista,
né? Ele faz o exame do toque, né? Faz o PSA, está identificado, né? Identificou-se que tem essa alteração no toque e no PSA, o médico indica, né, a biópsia. Na biópsia, né, essa informação ela é extremamente relevante para o urologista, que isso retorna para o urologista, dizendo qual é o grau desse tumor, né, se tem tumor e qual é o grau desse tumor. Dependendo da classificação de risco desse tumor, esses tumores são classificados em baixo risco, risco intermediário ou alto grau. Aí o urologista vai tomar a decisão quais são os tipos de tratamento que possam ser aplicados. Para tumores de baixo risco, é um tipo de tratamento, e de um risco intermediário e alto grau, é um outro tipo de conduta que deve ser adotada. Por quê? Porque no intermediário e no alto risco, no alto grau, que nós chamamos, a chance desse paciente fazer uma doença fora da próstata ou uma doença metastática, ela aumenta muito. Então, nós temos que prevenir a ocorrência disso. E aí, né, como o Dr. João, que é o especialista, né, ele pode nos dizer, né, quais são os tipos de tratamento, né, Dr. João, dentro de uma doença de baixo risco, que pode, né, de baixo grau, o que pode ser oferecido ao paciente, né, do risco intermediário e do alto grau. É muito importante, né, essa conversa com o paciente, né, essa decisão, essa tomada de decisão, ela precisa ser feita uma conversa muito franca entre o médico e o paciente, porque podem ser tomados diversos caminhos e sempre, né, o médico, ele indica, ele recomenda o tratamento, mas quem decide o tratamento, quem escolhe o tratamento é o paciente, né? Essa decisão do que fazer é o paciente, né? Então, por isso que a conversa precisa ser bem feita. Eu acredito que, assim, o tratamento é claro que é importante, né? A gente sabe que ele existe e que a ciência tem evoluído cada vez mais no tratamento do câncer, né? De todos os cânceres. E o importante é prevenir, né, doutor João? É que a gente não chegue nesse ponto de ter que tomar essa decisão junto com o urologista. Qual é o tratamento? Eu não quero chegar nesse ponto, né? Então, para isso, está aí o Novembro Azul, está aí a prevenção. Agora, falando dessa questão, aproveitar que o doutor Wagner entrou na conversa aí, doutor Wagner, se apresente aí quem o senhor é. Me parece que o senhor tem alguma ligação com o Leme, né? Então, se apresente aí, por favor. Eu sou aí da sua pesquisa e de como a sua carreira está ligada ao câncer. Isso. Então, meu nome é Wagner José Favro, né? Eu sou natural de Leme, né? Mas eu atuo, né, em Campinas, na Unicamp, né, na Universidade Estadual de Campinas. Eu sou professor na Unicamp, na área de anatomia, né? Sou coordenador de um centro de imunoterapia e doenças inflamatórias, e nós constituímos um grupo de pesquisa que trabalha, né, essencialmente no desenvolvimento, né, de novas terapias, no entendimento de como o câncer funciona, né, de maneira geral, que nós chamamos de entender a fisiopatologia do câncer, como o câncer é gerado, né, como o câncer se comporta e quais são as alternativas que nós podemos desenvolver para tratar o câncer. Muitas vezes, a quimioterapia, ela pode ser indicada numa outra fase, não nessa. Então, a gente estuda as fases do câncer e tenta entender qual o melhor momento para nós introduzirmos, né, o tratamento. Então, esse é o nosso objetivo, e também desenvolvermos novas alternativas terapêuticas para isso. E é um momento, né, que é importante de saber qual que é o papel da universidade, qual é o papel do pesquisador, vulgarmente conhecido como cientista, né, que é o que nós fazemos aqui. O Dr. João faz parte desse grupo, nós montamos um grupo de pesquisa, né, que trabalha desde a bancada, desde o laboratório, até nos pacientes, até chegar o nosso estudo que está dentro da bancada, dentro do laboratório, e nós devolvermos para a sociedade, devolvermos para o paciente. Então, hoje nós temos um laboratório multidisciplinar, que envolve a presença de não só médicos, mas de enfermeiros, de biólogos, farmacêuticos, químicos, engenheiros,
né, que estudam o câncer nas suas diversas faces, né? Então, uma abordagem multidisciplinar com várias áreas do conhecimento para que a gente possa entender isso. Então, mediante essa missão que o nosso grupo tem, nós desenvolvemos, né, algumas terapias para o câncer, e o nosso grupo desenvolveu, há 15 anos já trabalhando nisso, nós desenvolvemos um tipo de tratamento para o câncer que é uma imunoterapia. Né? O que é uma imunoterapia? É um medicamento que vai estimular o sistema imunológico a detectar tumor e a produzir uma resposta contra o tumor. Esse é o primeiro medicamento, a primeira imunoterapia desenvolvida no Brasil, que possui, né, patentes pela Unicamp, depositadas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e essa semana, né, a semana passada, nós tivemos uma grata surpresa, que nos deixou muito, muito felizes, eu e o Dr. João, que a nossa patente nos Estados Unidos foi concedida, né, o escritório norte-americano concedeu, né, a nossa patente dentro dos Estados Unidos. Isso é um grande feito, porque pela primeira vez, além do Brasil desenvolver um medicamento para câncer, a universidade pública, com os seus inventores, eu, o Dr. João e o Dr. Nelson Duran, que é o químico, um professor, um pesquisador, que é o recordista brasileiro de patentes, né, uma mente brilhante, nós tivemos uma patente da Unicamp com a titularidade 100% da universidade e dos seus inventores. Normalmente isso é feito com a indústria farmacêutica. Isso permite com que abram-se, né, caminhos para que esse medicamento possa, de fato, chegar às pessoas, né, possa, de fato, iniciar a interlocução com as companhias farmacêuticas e também com as agências reguladoras, como a Anvisa no Brasil, como o FDA nos Estados Unidos, para ampliação desses estudos. Então, doutor Wagner, fala um pouquinho dessa pesquisa, desse medicamento agora patenteado. Aliás, parabéns para vocês aí por essa conquista, né? É um orgulho ver a universidade brasileira produzindo isso, né? E, apesar de todo o perrengue que a gente passa na questão da pesquisa nacional, né, que a gente tem visto por aí recentemente, mas vocês conquistaram isso, e eu queria que você me dissesse assim rapidamente, na prática, que tipos de câncer esse medicamento mais se aplica, e qual é a evolução que ele está, e principalmente quanto tempo esse medicamento pode ser acessível pelas pessoas, porque com certeza muita gente que está nos assistindo agora vai dizer assim, poxa, o meu parente tem câncer e eu gostaria de ter esse remédio, de usar esse remédio, né? Quanto tempo vai demorar para isso estar acessível à população em geral e especificamente que tipo de cânceres ele trata? Tá, perfeito. Então, como eu disse, né, inicialmente, isso é uma imunoterapia. A imunoterapia, ela não é um tratamento que se aplica a todos os tumores, né? Existem alguns tumores que são mais sensíveis a utilizar a imunoterapia. A imunoterapia não é uma modalidade terapêutica tão jovem assim. Ela já existe já há muito tempo, né, desde o início do século passado, mas, de fato, ela se tornou, hoje, uma grande referência, talvez, a uma das maiores evoluções na medicina nos últimos 8 anos, foi o desenvolvimento em larga escala, o emprego também em larga escala das imunoterapias. E é muito menos agressiva, né, doutor? Sim, é uma outra abordagem, né, e isso é importante a gente comentar. Quando nós tratamos câncer, na verdade o conceito de câncer, só para que todos tenham uma ideia, o conceito de câncer é uma célula que vai acumulando alterações do nosso código genético. Né? O que são essas alterações no nosso código genético? São o que nós chamamos de mutações. Essas mutações, elas podem ser herdadas, ou seja, vêm do pai, do avô, e mutações, alterações genéticas que podem ser adquiridas. 90% das mutações, elas são adquiridas.
somente 10% são herdadas. Então, ou seja, a gênese dos tumores são de mutações adquiridas que nós chamamos de fatores epigenéticos, que estão além da genética. Então, fatores ambientais, fatores hormonais, fatores intrínsecos ao próprio indivíduo podem causar o acúmulo dessas mutações dentro da célula. E o que essas mutações vão causar no indivíduo, né? Vão fazer com que essas células cresçam, se proliferem de uma forma bizarra, indiscriminadamente. Ou seja, essas células vão crescer mais do que elas deveriam crescer e vão morrer menos do que elas deveriam morrer. E com isso, a gente teve um conceito, né, introdução das quimioterapias, para agir direto nestas células doentes, né, nessas células mutadas. Mas nós sabemos hoje que o conceito do câncer foi ampliado. Hoje o câncer é uma doença dos tecidos, do tecido onde ele está, porque essa célula convive no meio ambiente dela. Então nós temos células do nosso próprio corpo que podem proteger o tumor, células que vão fornecer vasos sanguíneos, nutrição para o tumor. Então hoje nós não podemos tratar o câncer somente a célula mutada, a célula diferente, mas nós temos que tratar o entorno do câncer. Isso é muito importante. E a imunoterapia vem para mostrar esse papel de tratar não o tumor diretamente. A imunoterapia ela não age direto no tumor. Ela age indiretamente no tumor. O tumor tem uma capacidade de se esconder do sistema de defesa, do sistema imunológico. E com isso, com o uso da imunoterapia, o nosso corpo volta a ter capacidade de reconhecer o tumor e de produzir uma resposta contra o tumor. Esse é o papel da imunoterapia. E com isso, ela trata o que está no entorno e abre o caminho depois, se puder, dependendo do protocolo, associar a quimioterapia. Então, às vezes o paciente volta a responder melhor à quimioterapia, sofre menos com os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, hoje, esse tratamento, que é um desses tratamentos que nós desenvolvemos aqui, a nossa imunoterapia não é igual às outras imunoterapias que comercialmente já estão disponíveis, mas a nossa imunoterapia ela tem um papel de agir em alguns tumores, que nós estamos estudando os outros. Hoje, especificamente, o carro-chefe que começou com essa imunoterapia, os nossos estudos, foi em câncer de bexiga, justamente coordenado o estudo pelo Dr. João Carlos Alonso, né, que fez, inclusive, o seu doutoramento com o câncer de bexiga, numa situação de pacientes que falharam ao tratamento convencional. A gente raspa o tumor e faz um tratamento com uma outra imunoterapia que é usada desde 1976, que é o BCG, que é um bacilo que usa até para tratar tuberculose, né? E esses pacientes, quando falham ao tratamento com o BCG, eles fatalmente vão evoluir para a retirada total da bexiga, ou seja, vai retirar a bexiga e o indivíduo, né, faz uma reconstrução, o Dr. João pode falar melhor, e o indivíduo vai urinar aqui na parede do abdômen através de uma bolsinha, onde aumenta a morbidade, aumenta as comorbidades associadas a esse procedimento. Então, pacientes que evoluiriam fatalmente cistectomia, a retirada total da bexiga. E nós iniciamos nosso tratamento nesses pacientes. E o resultado, né, conduzido pelo Dr. João, mostrou que aproximadamente 77,3% dos pacientes, o tumor não voltou. Naqueles pacientes, né, os 22,7% dos pacientes onde o tumor voltou, o tumor voltou menor e menos agressivo, onde foi possível apenas retirar, né, a lesão facilmente. E nós, né, o Dr. João não precisou retirar a bexiga desses pacientes. Os pacientes continuaram com a bexiga. Esse foi o resultado, né, muito importante. Esse resultado culminou, né, com a premiação agora. Nós apresentamos esse trabalho no Congresso Brasileiro de Oncologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Dentre os trabalhos todos apresentados, o nosso trabalho foi premiado com o prêmio, né, SBOC, né, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o prêmio SBOC de Ciência, né? Foi contemplado, foi o melhor trabalho dentre todos os outros apresentados
nesse congresso e ao trabalho do Dr. João. Parabéns, doutor João. Parabéns pelo esforço aí. Eu tive essa contribuição à ciência brasileira. A vocês dois, né, por esse trabalho maravilhoso aí, né? Prazer. Tudo isso Eu sempre falo assim, sabe? Ninguém sabe o que é isso, a não ser o paciente e a família que abre um exame e fala, eu estou com câncer. Essa palavra ainda assusta todos nós, apesar da evolução da ciência, né? Eu tive recentemente na família um caso de câncer de mama, da minha cunhada, e a gente notou que, é claro, você só vai pensar um pouco mais nisso quando isso chega próximo a você, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar ela uma vez numa quimioterapia, e eu notei que os medicamentos e o próprio tratamento do câncer, não só de mama, né, mas de todos, evolui muito rápido, está evoluindo muito rápido, trazendo muito mais qualidade de vida, muito mais resultados para os pacientes, né, e isso é graças a vocês, né, aos pesquisadores, né? Então, eu queria, assim, já caminhando aqui para um encerramento, eu gostaria que vocês dissessem um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que ter medo do câncer? O câncer ainda é um grande bicho-papão? Ou a evolução da ciência já pode dar um certo conforto para a gente? Outra pergunta dentro disso. Nós temos mais câncer hoje que no passado? Ou no passado não havia o diagnóstico tão preciso? Bom, depois eu passo para o Dr. João. Queria até que o Dr. João falasse um pouquinho das impressões, né, desse tratamento de imunoterapia, porque ele está no front também, e isso é importante. Suas perguntas foram muito importantes, Evandro. Eu vou falar a minha opinião, né, isso não significa que é a verdade, depois o Dr. João pode colocar o ponto de vista dele, e essa é a importância, né, desse bate-papo. Bom, o câncer é uma sentença de morte? É isso que todo paciente acha, né? Quando abre o exame, como você falou, que o câncer é uma sentença de morte. Eu não acredito nisso. O câncer não é uma sentença de morte. O câncer é uma doença difícil? Sim, é uma doença difícil. Mas não é uma doença intratável e não é uma sentença de morte. Por que eu digo isso? O câncer, de maneira... é uma doença, é uma síndrome, que é um conjunto de doenças. No passado, não tão remoto assim, na década de 80, nós tínhamos uma doença que quando a gente descobria que aquele paciente tinha essa doença, começava a emagrecer, 3 meses depois morria. Era a AIDS. Com a evolução da ciência, o que nós percebemos? Quando esse paciente começou a cuidar, com o desenvolvimento dos novos medicamentos, com a evolução da ciência, esse paciente hoje tem 40 e poucos anos de diagnóstico de HIV, que consegue constituir família. Hoje, ele morre com HIV, mas não morre do HIV. Das consequências da AIDS. Hoje, nós não eliminamos o diabetes, mas se nós cuidarmos do diabetes, esse indivíduo vai morrer com o diabetes, mas não do diabetes, morre com a hipertensão arterial, mas não morre da hipertensão arterial, morre com o câncer, mas não morre do câncer. Nós utilizamos, Evandro, um conceito um pouco ultrapassado do que é cura. A gente usa o conceito de cura do século XIX, que é a ausência de doença e ausência de sintomas. Não existe ausência de doença e ausência de sintomas. Cura, a gente usa antes do século XIX e o conceito atual. O que é curar? Curar é cuidar. Se eu cuido da minha doença, eu convivo com ela, mas não morro dela. E isso está evoluindo no câncer. Hoje nós temos pacientes que estão em remissão da doença muitos e muitos anos. Hoje nós conseguimos aumentar a sobrevida desses pacientes de forma que a gente consiga cronificar a doença, como já é uma doença crônica, e o paciente possa conviver. Mas e se eliminar? Ótimo, se eliminar a doença é melhor. No passado,
nós eliminávamos os tumores, todos. Só qual era a consequência disso? O paciente ficava amputado, sondado, ficava acamado. Fala, mas doutor, mas... Vivo, mas sem qualidade de vida, né? Sem qualidade de vida. Então, eu acho que tem que ter dignidade. Então, hoje, o câncer não é uma sentença de morte. Eu acho que eu vou um pouquinho mais além. O câncer é um momento que faz com que a gente possa ressignificar a nossa vida e viver uma vida que realmente faça sentido para nós. Eu acho que as doenças crônicas vêm, e o que a gente não pode fazer, como pesquisador, como médico, é tirar a esperança do paciente. O que é mais importante, os efeitos dessa imunoterapia que nós desenvolvemos aqui, independentemente dos resultados positivos dela, o mais importante é a gente devolver a esperança para os pacientes. A espécie humana é a única que evolutivamente consegue reprogramar a esperança. Nenhuma outra espécie faz isso. O que a gente pode fazer é não retirar a esperança e sim devolver a esperança para o paciente. Acho que isso é o mais importante. Com relação aos diagnósticos, né, de câncer, hoje a gente tem mais diagnóstico de câncer? Sim, por duas razões. Primeiro, que a nossa expectativa de vida aumentou. Né? Hoje a expectativa de vida do brasileiro em torno de 74, 75 anos. Então é um indivíduo que envelhece, está envelhecendo. E o câncer, como é um acúmulo de mutações, essas mutações vão surgir com a idade, esses acúmulos, essas alterações genéticas. Então, com certeza, consequentemente, se nós aumentamos a nossa expectativa de vida, consequentemente nós vamos aumentar essas cargas mutacionais e a gente vai ter mais câncer. E também a medicina evoluiu com a ciência, onde hoje nós conseguimos ter, como o Dr. João explicou muito bem no início dessa conversa, a gente consegue ter diagnósticos mais precoces. E aí, consequentemente, a gente consegue fazer diagnósticos, mais diagnósticos e diagnósticos melhores do que se fazia no passado. Então, são acho que dois fatores importantes para isso. Né? Então, João, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria fazer um fato ou fake com o senhor aqui sobre o câncer de próstata. Tá? Por exemplo, andar muito de bicicleta pode causar câncer de próstata? Essa é minha pergunta, porque eu sou um ciclista contumaz. E às vezes as pessoas falam isso, cuidado com o cilindro da sua bicicleta, porque precisa ser assim, precisa ser bipartido, porque senão pode gerar problema na sua próstata. Fato ou fake? Fake. O que você pode, né, e que realmente tem todo apoio científico sobre isso, você pode alterar exame de PSA. O PSA é um exame sensível à próstata, então se você, às vezes, gera um desconforto, uma massagem nessa próstata, você pode alterar esse PSA. Se você usa um banco desconfortável, você pode, de repente, ter uma disúria, uma ardência. Eu já tive casos de paciente que acabou desenvolvendo um desconforto urinário por esse problema com o banco da bicicleta, por exemplo. Mas você troca o banco, põe um banco confortável e acaba esse problema. Agora, surgir um câncer de próstata relacionado a isso é fake. Existem doenças crônicas, por exemplo, vamos imaginar que você tem infecção urinária de repetição, ou você tem um cálculo vesical, uma pedra que fica na sua bexiga durante anos, ou no ureter. Você pode gerar, eventualmente, uma displasia, uma alteração nesse tecido e desenvolver um câncer. Aí você teria que ter muita insistência, muita alteração mecânica, muito atrito, você judiar demais desse tecido para que realmente esse fator mecânico viesse a desenvolver um câncer. Não há relato, não há descrição, não há publicação de que esse questionamento, né, seja capaz de desenvolver um câncer de próstata. Que bom, que bom. Impotência sexual é sinal de problema na próstata? Não. Fato ou fake? Não, fake.
Alguns trabalhos apoiam que a hiperplasia prostática, doença benigna de próstata, né, quando você é muito sintomático, sintoma obstrutivo importante, tem uma interferência que pode ser até de 30% na questão de potência sexual. E quando você trata essa hiperplasia, né, normalmente usamos medicações alfa-bloqueadores que relaxam a próstata, você pode até voltar a ter uma melhora dessa potência. Então, assim, o que pode causar a impotência é quando você precisa tratar um câncer de próstata, que você precisa retirar essa próstata, e quando é uma cirurgia oncologicamente mais invasiva, vamos dizer assim, que há necessidade de sair a próstata, existem feixes eretores que passam exatamente junto à próstata. E quando há necessidade da retirada dessa próstata, a cirurgia é uma cirurgia radical. Você tira a próstata com as vesículas seminais, e quando o diagnóstico não é precoce, que o tumor já encosta nessa cápsula ou invade esses feixes, você tem que retirar os feixes também. Então, fatalmente, você vai desenvolver, você tem mais de 50% de chance, às vezes, de ter a impotência sexual. Quando você faz um tratamento mais precoce e consegue fazer preservação desses feixes, você minimiza essa impotência, essa chance. E muitas vezes, se tratando com uma medicação, um inibidor de 5-fosfodiesterase, medicações que conseguem estimular a sua ereção, né, melhorar a irrigação peniana através de canais de cálcio, óxido nítrico, você melhora a sua potência sexual. Então, assim, o que pode realmente gerar a impotência sexual é quando você trata um câncer de próstata. Né? Câncer de próstata é doença de idoso, fato ou fake? Não, fato. O câncer de próstata, quanto mais idoso, maior a propensão, maior a chance, né? E não só o idoso, mas os homens obesos, os homens da raça negra. A obesidade, ela causa uma inflamação tecidual e um desarranjo hormonal. E isso pode aumentar a chance de envolver tumor. O negro, ele tem até 6 vezes, 60% mais chance de envolver um câncer de próstata quando comparado à raça branca. Então, não só a idade, mas como a herança hereditária, a obesidade, a raça negra, são grandes fatores aí que aumentam a propensão ao câncer de próstata. Ok, eu acho que a gente conseguiu cobrir aí bastante do conhecimento sobre o câncer de próstata nesse Novembro Azul. Eu quero agradecer muito a vocês dois, Dr. João Carlos e Dr. Wagner, pelos esclarecimentos. De fato, foi uma aula que nós tivemos aqui com gente que está acostumada com a ciência, né, que maravilhosamente sabe transmitir isso de forma tão simples e tão didática como vocês fizeram aí para nós nessa noite. Muito obrigado por esse tempo dedicado. Eu sei que vocês estão cansados, querem ir para casa, mas dedicaram aí esse tempo para nós, para a CIL, para a população de Leme, para que a gente pudesse ter essas informações. Eu quero encerrar agradecendo vocês, parabenizando por esse prêmio que vocês conseguiram e desejando que o trabalho de vocês traga muito mais daquilo que o Dr. Wagner falou, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa que um médico pode fazer com qualquer paciente, que é dar nele uma injeção de esperança. Eu acho que essa é o principal medicamento que vocês têm e podem e fazem isso, eu sei que fazem, com todos os pacientes de vocês. Muito obrigado. Fica aí um espaço para a despedida de vocês. O Wagner, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a CIL, né, em nome do presidente, né, o Gustavo. Gostaria de agradecer ao Instituto ISA, né, que é um instituto que faz um belíssimo trabalho em Leme, né, acolhendo esses pacientes. O Instituto ISA aí tem uma parceria grande também com o nosso projeto aqui, né, com a pesquisa, né, o Dr. João aí atende muitos pacientes aí do Instituto ISA, né, não só na parte urológica, mas
de maneira geral, os pacientes que buscam esse tratamento, né? Então, nós temos uma parceria aí com o Instituto ISA, parceria com várias instituições, em especial Barretos, mas também parceria conosco, né? Nisso, até inclusive médicos oncologistas, né? Que encaminham, né? Médicos oncologistas dos pacientes que estão no ISA, acabam também encaminhando, né? Para o protocolo de estudos clínicos nossos. Então, o Instituto ISA tem um papel importante nisso. E agradecer, né, a toda a sociedade civil que acredita no nosso trabalho. E esse é o retorno, né, meu, do Dr. João e de todos os membros dessa equipe que pertencem à universidade pública. Isso é uma amostra de todo o investimento que a sociedade civil fez na nossa universidade, nos nossos pesquisadores, e esse é o retorno que esse grupo, né, retorno de todo o investimento que cada um de vocês fez na nossa universidade, e nós estamos devolvendo para a sociedade civil, que é o que nos orgulha muito disso. Então, eu agradeço esse espaço de poder falar um pouco do nosso trabalho e de demonstrar o que a gente faz no dia a dia, né, e parabenizar toda essa equipe, em especial o Dr. João, que conduz brilhantemente todo esse estudo. Muito obrigado. Dr. João? Acho que o Wagner conseguiu falar tudo. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço, foi um prazer aí poder conversar com vocês e dar alguma informação. Acho que aprendi muito com o Wagner, né, que foi meu orientador, né, inclusive, e cada dia aprendo com ele. Então, acho que essa parceria para mim tem sido muito grata, e como agora poder estar falando com vocês e a gente trocando ideias e informações, que eu acho que a sociedade precisa disso. A gente sempre deve entender que os estudos necessitam de uma universidade, necessitam de alunos, necessitam de professores, mas, acima de tudo, necessita da sociedade, necessita dos pacientes, e a gente sempre busca essa integração. Então, é uma honra estar participando aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês, e nós nos vemos aí numa próxima ocasião. Boa noite e até a próxima.